E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, porque assunto escatológico, irmão, tem que ser no particular, no privado. Porque tem gente que não adianta você falar para os incrédulos que Jesus vai arrebatar a igreja. Eles não vão compreender. Primeiro você tem que pregar a morte vicária de Cristo, pregar salvação para eles. Aí depois que eles aderirem à salvação, a mente começa a abrir, porque Jesus os tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí eles começam a ter entendimento, porque está escrito lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o que? Os olhos? Não, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Deus. Então não cegou os olhos, cegou o entendimento. Então não adianta você falar de assuntos escatológicos para um incrédulo. Ele diz: o quê? Jesus vai arrebatar um povo para o céu? Que negócio é esse? Não vai crer. Então prega a salvação. Então, por isso que eles procuraram Jesus no particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntam, e agora Jesus, eu vou mostrar aqui 7 desses sinais que Jesus deixou registrado na pergunta que os seus discípulos fizeram. Eles chegam em particular dizendo: Senhor, diz-nos quando serão essas coisas. Estava se referindo à primeira profecia, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 da nossa era cristã. E a segunda pergunta: olha, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha para cá. E Jesus estabelece então, Jesus profetiza 7 sinais que antecedem a sua vinda e o fim do mundo. Primeiro sinal do fim dos tempos: surgimento de falsos cristos. Está no versículo de número 4 e 5. Olha o que Jesus falou. Ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você percebeu? Você já fez um levantamento que cada país tem o seu Cristo? Aqui no Brasil tem o Henri Cristo. Henri Cristo, aquele que gosta da TV, aparece aí de vez em quando. Agora está um pouco mais velhinho, mas tem seguidores. Tem igrejas grandes lá no Paraná. Eu passei lá em frente. Tem igrejas grandes. Henri Cristo. Tem o Jesus americano também, que faz famoso lá de TV, é galã de TV. Jesus americano. Irmão, tem Jesus até argentino. Tem igreja lá do Maradona. Igreja do Maradona. Eles veneram Maradona como um Deus e diz que jogou mais do que Pelé. Nem na sombra. Nem na sombra jogou mais do que Pelé. Mas eles veneram Maradona como Deus. Então cada país tem aí o seu Cristo, mas são cristos falsos. E Jesus aqui manda a gente ter cautela. Ele diz: cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Irmão, não se engane. Salvador é um só, é Jesus. Paulo diz: porque, olha, só tem um mediador entre Deus e os homens, o qual é Cristo. Atos 4:12 deixa registrado palavras de Pedro, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus
em cima da terra, não tem outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Então, cuidado com falsos cristos. Ah, pastor, mas a gente não venera, a gente não adora, mas tem gente adorando, porque isso é profecia para o tempo do fim. É o primeiro sinal, o surgimento de falsos cristos. E ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Por quê? Porque nós estamos com a palavra de Deus, que é a verdade, em nossas mãos. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. E se pois o filho de Deus, não é filha. Tem gente aí buscando a senhora. Não é senhora, é senhor. E é filho de Deus. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, qual é o primeiro sinal? Diga assim comigo: o surgimento de falsos cristos. O segundo sinal do fim dos tempos: guerras e rumores de guerra. Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras. Gente, nós não estamos ouvindo apenas, nós estamos presenciando. Olha essa guerra aí contra a Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia. Gente, isso aí, pelo amor de Deus, é interminável. Parece que quando você vê aquelas cidades lá, cidade fantasma, mas quase 5 milhões de pessoas já deixaram ali a Ucrânia. E gente com sonhos, ali tem jovens, ali tem famílias inteiras, perderam as suas casas, perderam tudo que tinha, ou seja, perdeu a liberdade de viver. Por conta do quê? Da guerra. E Jesus deixou claro: ouvireis de guerra. Mas a gente só não está ouvindo, a gente está presenciando. Agora a China preparando as armas nucleares lá, para quê? Contra os Estados Unidos. Essa semana saiu, eles estão preparados para atacar os Estados Unidos. Sabe o que é isso? Cumprimento da palavra. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Agora, Jesus, como tem uma promessa feita com a igreja, ele diz: olhai-vos e não vos assusteis. Fique tranquilo, com vocês eu tenho uma promessa. Com vocês eu tenho uma promessa. Aí mais tarde, o evangelista João escreveu na sua epístola, ele dizendo: olha, ele vos fez uma promessa, a vida eterna. Ele nos deixou uma promessa, a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, disse João, a vida eterna. Por isso que Jesus disse: vocês devem olhar para isso, mas não fiquem assustados não, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Irmão, a coisa vai apertar cada dia mais, o negócio vai arrochar, e é agora que a gente vai ver quem é crente mesmo, porque a peneira será colocada na igreja. O que ficar na peneira é grão, é semente boa, mas o que cair fora da peneira é moinha. O vento vem e espalha. Por quê? Porque a igreja também, durante todo esse período que a Bíblia diz, o princípio das dores, a igreja está sendo testada. A nossa fidelidade está em xeque. Se você é fiel, depois você vai ver aqui no final,
que Jesus falou com relação a nós, a igreja? A nossa fidelidade a Deus está sendo provada. Parece que uma outra profecia lá em Daniel 12, quando ele diz que nos últimos tempos muitos seriam provados e depois embranquecidos. Primeiro é provado, depois passando pelo teste será embranquecido, ou seja, receberá vestes brancas. Então o negócio é muito sério. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra, mas não vos assusteis. Vocês não devem ficar assustados, porque olha, ainda não é o fim. Quantas guerras! E olha, sem contar as guerras internas. Porque você sabia, as guerras internas tá matando mais gente do que as guerras que acontecem entre as nações. A cada dia você ouve aí no jornal, a mãe pegou a criancinha, colocou no saco, jogou lá no rio. O pai deu um tiro no filho. O filho deu um tiro na mãe ou matou os pais para ficar com a herança. A gente está cansado de ver isso. São guerras individuais que estão acontecendo, irmão. Sem contar esta guerra, onde milhões e milhões de pessoas são levadas à matança. Alguém pode dizer, pastor, mas Deus não está vendo tudo isso? Tá. Mas por que Deus está permitindo? É porque as pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas estão semeando o mal. E quem semeia o mal, vai colher o mal. Não tem escapatória. A Bíblia diz, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Jeremias diz, do que queixa, pois, o ser vivente? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Ou seja, tudo que está acontecendo no mundo hoje é o salário do pecado. Que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado. Terceiro sinal. Primeiro, o surgimento de falsos cristos. Segundo, guerras e rumores de guerra. Terceiro sinal do fim dos tempos. Nação contra nação. E a manifestação da natureza. Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação. Ou seja, uma querendo exterminar a outra. Ficar com tudo. Irmão, quando você vê essa guerra da Rússia lá contra... Para que a Rússia querer tomar, invadir aquele país que é pequeno. Entendeu? Não chega nem perto do apogeu da Rússia. Para que eles fazerem isso com a outra nação, sabendo que tem ali inocente, criança, famílias inteiras, que estão perdendo seus sonhos e a liberdade de viver. Mas olha aí, profecia. E você que conhece a palavra, que conhece a Deus, precisa tomar cuidado. Fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição no Senhor, para você não se desviar do caminho, senão você vai ficar aqui. Não importa quem você seja, se é filho de pastor, se é filho de missionária, se é filho de irmão santo da igreja, tem que estar firme com Cristo, que a palavra está se cumprindo. Ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha aí, tudo acontecendo. Até igreja contra, porque igreja é um reino, tá? Igreja é um reino. Aí uma igreja começa a falar mal da outra. Igreja é um reino, é reino contra reino. Eu nunca vi isso. Já viu eu falando de igreja aqui? Nunca eu vou falar de igreja de senhor ninguém. Eu tenho que falar de Jesus. Placa denominacional não salva. Placa denominacional não tem poder salvífico. Se tivesse,
eu pegaria a placa lá, que está lá fora aqui, grande, ficou cara, eu colocava aqui dentro. Opa, essa placa tem poder salvífico. Põe a mão nela e vai ser salvo. Não tem. Está lá tomando sol e chuva. Religião não salva. Quem salva é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Então é Jesus o caminho. É Jesus que nós devemos seguir. Todavia, um reino combatendo contra outro reino. Aí ele diz, na mesma profecia: e haverá fomes. Está havendo fome no mundo, irmão? Gente, só esse ano até agora, no mundo, eu tive fazendo o levantamento, mais de 4 milhões de pessoas morreram por meio da fome. Gente, morre demais. Você não imagina. Quando você olha para aqueles países da África, lá, aquelas crianças emagrecidas e tal, com canequinho na mão, e não tem, algumas comem barro, a outra, tem umas que são deixadas para trás, porque os pais não conseguem levar, eles também estão desnutridos. O sofrimento é muito grande. Por isso, quando você pôr o arroz e feijão na sua mesa e não tiver uma mistura, deixa de ser besta, agradeça pelo arroz e pelo feijão, pela calça furada, o sapato meio desfolado. Agradeça, porque tem gente melhor do que você no mundo, sofrendo muito mais do que você. Então agradeça ao invés de reclamar. A fome, o ardor da fome estão consumindo as pessoas. Fomes. Aí vem pestes. O que aconteceu aí? Essa pandemia, a Covid-19. Isso é uma peste, pestilência, que afetou toda a humanidade, irmão. Tirou o nosso direito de ir, de vir, de entrar nos estabelecimentos. Pestilência. Agora você está pensando que vai parar por aí? Ah, meu filho, essa foi criada num laboratório. Alguém quer distorcer essa verdade, mas foi. E vai vir muitas outras. Sabe? Vai vir muitas outras. E a gente tem que estar firme, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus lá na profecia de Lucas capítulo 21, ele diz, quando estas coisas, Jesus falou, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, levanta os olhos e começa a dizer para você mesmo no seu coração: Ele está chegando, Ele está vindo, aleluia. Olha aí, 21 e 28 de Lucas. Eu estou citando Bíblia para vocês, para que haja um despertamento para com a vinda de Cristo, porque isso também é avivamento. Jesus vem para buscar uma igreja avivada. Uma igreja avivada. Então, terceiro sinal do fim dos tempos é isso. É nação contra nação e reino contra reino. O verso 8 ainda diz em Mateus 24, verso de número 8, olha o que diz. Mas todas essas coisas são princípio. Princípio é o começo, o limiar. Começo das dores. Ou seja, está começando agora. Está começando. E você tem que estar preparado, porque o mal está aí, à nossa porta. Você já percebeu que a polícia não consegue mais pôr medo nos bandidos, nos ladrões? Consegue mais. Irmão, você sai na rua aí, você é sujeito aí a ser assaltado. Quando sair da sua casa, entrar, é só Deus que guarda a gente. Porque o mal está aí fora, à nossa porta. É gente matando o outro por causa de R$100.
Você não pode hoje ficar num ponto de circular, secular lá, esperando o ônibus com o celular na mão. Porque o cara passa de bicicleta lá, te pega o celular e se você bestar, ele te mata. As coisas estão assim, estão indo de mal a pior. Sabe por quê? É o que Jesus profetizou. É o princípio, é o começo das dores. Qual é a quarta profecia? Quarto sinal do fim dos tempos: perseguição ao povo cristão. Coloca aí no telão, verso 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão. Você sabia que hoje toda mídia, olha para cá, vou recapitular, isso é forte. Toda mídia é contra a igreja e os evangélicos. Você não pode falar sobre a prática do homossexual. Eu já disse que você está julgando e já qualquer coisa já quer te enquadrar, quer te levar para a cadeia. Você não pode falar da prática, que não aceita, que, olha, eu amo o homossexual, eu amo as lésbicas, eu amo, mas eu não concordo com a prática. Você não está podendo professar, você não está podendo pregar a Bíblia mais. E sabe que tem igreja que deixou de ser igreja? E diz, como a coisa está difícil, eu vou aderir isso. Nem para expulsar demônio mais, tem que deixar, irmão. E eles estão zombando da gente, fazendo novelas. Você olha lá, mas está usando Bíblia. Está fazendo aquilo, irmão, contra os princípios da palavra de Deus. Eles estão blasfemando da gente. Eles estão rindo da gente. Então você não pode hoje. O deputado aí, o mais jovem do Brasil, mineiro aí, o Nicolas, falou uma verdade lá. Estão querendo caçar o mandato dele. A coisa está assim hoje. Está difícil, irmão, de ser crente. E está difícil da gente professar a nossa fé em Jesus. Por quê? Olha aí o que Jesus falou. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão e sereis odiados. Aonde o crente chega, se ele abre a boca, teve um que chegou aí, disse que se converteu. A Globo mandou ele embora para cá. Não. Se converteu, crente aqui, a gente não quer. Eles não querem. Os crentes estão sendo perseguidos. Tem alguns países aí, irmão, que se você abrir a boca para falar de Jesus, você é lançado num poço de fogo. Eles colocam lá lenha, atiça o fogo lá e te joga lá dentro. Quantas famílias missionárias aí têm morrido por causa do evangelho? Vocês serão odiados de todas as gentes. Mas por quem? Por causa do nome de Jesus. Se professou que é cristão, a turma diz, mas você aceita a lésbica? Você aceita o... Já entra assim. Mas o que é isso? É a profecia. É o cumprimento da palavra de Cristo. Olha o verso de número 10. Olha o que Jesus falou. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. Porque diante da crise de resistência das pessoas, por não aceitarem a verdade, muitos vão se escandalizar e vão aderir ao sistema. Serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros. Tem umas igrejas aí que deixou de ser igreja. Está aceitando tudo. Duas mulheres que se casaram. Pregou nos Gideões missionário aí. Casou com uma outra mulher, abriu uma igreja, está cheia. Só tem homossexual e lésbica. Agora, cuidado, irmão. Não é discriminação. Quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus fez o homem macho e fez fêmea. Já pensou se Deus tivesse feito dois machos? Não teria humanidade, não teria gente, você não teria família. Você nasceu de quê?
Nasceu de uma mulher, sim ou não? Nasceu de uma mulher. Se não fosse o que Deus estabeleceu no princípio, homem com uma mulher, casar-se, não tinha gente, não tinha humanidade, não tinha ninguém. Deus fez tudo certinho, mas eles estão invertindo, eles estão mudando a verdade de Deus em mentira. E a Bíblia diz lá, na epístola de Paulo aos Romanos, eles amaram mais a criatura do que o Criador. E aí inflamaram nas suas sensualidade, diz, varão com varão, cometendo torpeza, cometendo pecados horríveis, como em Sodoma e Gomorra. Gente, é o cumprimento da palavra. É Jesus que está voltando. Quinto sinal. Vamos recapitular. Primeiro sinal, o surgimento de falsos cristos. Segundo, guerras e rumores de guerra. Terceiro, nação contra nação e a manifestação da natureza. Quarto, perseguição ao povo cristão. Quinto, o engano introduzido pelos falsos profetas. Olha em Mateus 24:11. O que Jesus diz? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas aí, falsos ensinadores, falsas igrejas aí não, aqui a gente aceita tudo. Igreja que só corre atrás de dinheiro. Quando você vê a igreja pregando o evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, que a pessoa vem não para fazer a vontade do Pai, para abandonar os pecados, para viver uma vida nova em Cristo, mas vem para barganhar. Eles ensinam as pessoas, você traz e depois você recebe. Foge desses lugares. Não está pregando o evangelho genuinamente. É o que Jesus falou. Surgirão muitos falsos profetas. Nós vemos uma profecia acerca disso também. Segunda epístola de Pedro 2, e o verso 1, olha o que diz. Segunda Pedro 2 e 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, ensinadores, que introduzirão encobertamente, até usa Bíblia, até vende paletó, gravata, mas é ovelha, é lobos vestidos de ovelha. E a gente precisa tomar cuidado, porque tem crente que diz, mas tem Bíblia na mão, pastor, vem com terno e gravata. É lobos vestidos de ovelha. Cuidado. Diz aí que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A gente precisa tomar cuidado, porque o mal está aí. Sexto sinal do fim dos tempos. Escute bem isso. Multiplicação do pecado e esfriamento no amor. Verso 12, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade. Isso também é um sinal. Eu pergunto para você, o pecado tem se multiplicado, irmão? Sim ou não? Você vê aí na folia do carnaval, dos carnavais, gente, o que essa galera está fazendo, pelo amor de Deus, e ainda blasfemando do nosso Cristo, blasfemando da nossa fé, escarnecendo a nossa fé. A coisa está assim, porque cumprimento da palavra, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, desobediência, transgressão, erro, culpabilidade. Isso é iniquidade. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, olha o que diz: o amor de muitos esfriará. E aí eu quero questionar com você o seguinte: lá fora não existe um verdadeiro amor.
aonde tem o verdadeiro amor é na igreja, entre aqueles que estão buscando a Deus. Lá não, povo. O amor é aqui, mas até aqui dentro da igreja, o amor está esfriando. E Jesus profetizou isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você vê que antigamente o povo se convertia, a intensidade do amor, o grau de responsabilidade com a igreja, com a obra de Cristo, era outro. Os crentes chegavam mais cedo na igreja, coração dilatado, aquecido, vontade de buscar o Senhor, vontade de orar, vontade de adorar, vontade de glorificar Deus. Hoje parece que nós estamos perdendo a essência da vida cristã, estamos perdendo o amor está esfriando. Agora, quando você olha lá fora, então, pelo amor de Deus, o filho, a filha que está levantando contra o seu pai e matando por causa da herança. A mãe que joga a filha na lata do lixo. Olha como é que está o amor. Perderam o amor. Não tem amor. Lá fora não tem. E até dentro da igreja está esfriando. E é uma profecia. Multiplicação do pecado e o esfriamento no amor. Mas olha o verso 13, o que Jesus falou. Mas, quando ele fala do amor, aí traz um alerta para a igreja. Mas, aquele que perseverar até a metade do caminho, né? Até quase que a chegada. Não adianta, irmão. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. E eu vou para o último sinal e a gente vai terminar. Qual é o último sinal? Deixa eu recapitular. Primeiro, surgimento de falsos cristos. Segundo, guerras e rumores de guerra. Terceiro, nação contra nação e a manifestação da natureza. O quarto, perseguição ao povo cristão. Quinto, o engano introduzido pelos falsos profetas. Sexto, a multiplicação do pecado e o esfriamento no amor. E o sétimo, pastor, a pregação do evangelho em todo o mundo. Mateus 24 e 14. Olha o que Jesus disse. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá. Você sabia, nós estamos aqui falando, nós estamos ao vivo, pelo nosso canal no YouTube e também o Facebook. E a gente tem 24 páginas. Esse culto agora está em 24 páginas. Você vai num coisa, tem 10, outro tem 8, outro tem 20, é muita gente. São milhares de pessoas que estão nos ouvindo a cada dia. E aonde nós chegamos, nós estamos apresentando quem? Jesus. Não é a placa denominacional, como eu já disse. Nós estamos falando de Jesus para as pessoas. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade. Mas hoje eu estou aqui e alguém lá no Rio de Janeiro pode estar me ouvindo agora. Alguém lá em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Alguém fora do país. Como tem muitos argentinos que a gente vê na estatística da página lá, as pessoas que nos ouvem. E aí a gente vê lá Paraguai, Portugal, Estados Unidos, aqui Argentina tem muitas pessoas. Então veja bem, é cumprimento da palavra. O evangelho, irmão, olha para cá. Ninguém, antigamente, quando você falava de Jesus para as pessoas, em alguns lugares longínquos, as pessoas diziam, é Coca-Cola? Você falava de Jesus, não, é Jesus o que morreu na cruz. Eles não conheciam. É Coca-Cola, a gente conhece. Hoje não. Você falou de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que Jesus morreu por ele, ou por eles na cruz. Sabe o que é isso? É o evangelho
que está sendo pregado em todo o mundo. Ninguém pode se excusar diante do juízo final e dizer: olha, Pai, me perdoa, porque ninguém pregou o evangelho para mim. Mentira. Porque olha, até no Facebook, nós estamos agora na nossa página lá e também nos perfis. A pessoa lá correndo, procurando alguma coisa para ver, aparece a nossa página lá, aparece o nosso vídeo, aparece alguém cantando, alguém dando testemunho, alguém pregando a palavra. Não tem escapatória. A palavra de Deus está sendo pregada em todo mundo. E esse é o último sinal. Jesus disse: ó, enquanto esse evangelho não ser pregado em todo mundo, então não terá o fim. Mas se ele for pregado em testemunho, por que em testemunho? Porque alguém naquele dia não pode dizer: olha, eu não posso ser condenado, porque eu nunca ouvi falar de Jesus. Não, todas as pessoas ouviram. Se rejeitaram, a Bíblia diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não tem escapatória. Mostra aquelas imagens. Olha o que está acontecendo no mundo presente hoje. Isso é a manifestação da natureza. De um pouco mais devagar. Olha aí. Quando você vê estas cenas aí, o coração da gente dói. É terremotos. É cidade inteira sendo consumida pelas águas. Hoje, quando eu falei: meu Deus, cada coisa que a gente está vendo, isso são sinais da vinda de Cristo. Isso deixa a gente assustado, sabendo que tem pessoas até melhores do que nós, que a casa afundou, que a terra abriu e o prédio que ele morava desceu e ele desapareceu lá. Você vê só esse mês, avião caiu lá, parece que foi 61 pessoas. Um barco afundou com 40 e pouco, matou. Aqui no litoral norte, quase 70, para ser mais preciso, 67 pessoas. Irmão, a coisa está assim. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Não tem mais tempo a perder. Cuidado, não fica grudadinho com casa, com trabalho. Você tem que trabalhar, tem que viver, sim. Mas olha, fique firme com Jesus. Um conselho pastoral para você hoje aqui na Hope. Fique firme com Jesus. Não abre mão da tua salvação. Lá na carta aos Hebreus está escrito, me parece no capítulo 2, os versos 1 e 2. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Verso 2. Esse é o verso, olha aí. Como escaparemos nós? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Mas me parece, não sei se é o verso 3, depois você procura aí e mostra para os irmãos. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí está, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada por quem? Por Cristo Jesus. Foi confirmada hoje, mais uma vez nos nossos corações, para aqueles que aprenderam com Cristo e agora soando as verdades em nossos ouvidos. Fiquem em pé. Os grandes sinais da volta de Jesus. Sabe que muitos pastores hoje não pregam mais sobre a volta de Jesus. Eles pregam, Cleves, sobre o evangelho da prosperidade, da barganha. Eu me lembro que quando eu me converti, a cada domingo, o pastor dizia para a igreja: se prepare, irmão, Jesus voltará. Se prepare, igreja, vigia, ora, porque Jesus vem. Hoje,
os pastores dizem: não, se a gente pregar essa mensagem, isso vai pôr medo no povo. Vamos pregar que a coisa vai melhorar, que eles vão ter mais dinheiro no bolso, que vai conseguir um apartamento novo, a casa nova. Vamos substituir essa mensagem velha, essa mensagem de cruz, de carregar cruz, de renunciar ao pecado. Vamos pregar um evangelho diferente. E eles estão pregando. Só que esse evangelho é para Judas e não leva ninguém à salvação. Jesus vem, igreja. Eu não sei qual é o louvor que eles prepararam, mas eu gostaria de convidá-los. É bom quando eles estão cantando e a gente está aqui na frente adorando. Se você é adorador, daqui nós já vamos terminar o nosso culto, é 9 horas. Sai do teu lugar, vem aqui depressa. Nós vamos cantar esse louvor, e debaixo dessa glória de Deus, que eu sinto ela aqui, nós vamos terminar o nosso culto. Venha. Você que quer estar mais firme, você que quer estar mais firme na casa do Senhor e na sua presença, sai do teu lugar e venha. Nós vamos orar por você. Venha toda a igreja.